O assunto de hoje não poderia deixar de ser o relatório final da CPI da pandemia, que foi apresentado pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Renan Calheiros, na semana passada. O Bolsonaro, pessoalmente, é alvo de um pedido de indiciamento por 10 crimes, dentre comuns de responsabilidade e contra a humanidade. Não por acaso, aqueles 30% de apoio sólido que o presidente tinha, que todo mundo dizia que era o seu piso, que dali não baixava, nem com reza forte, enfim, já viraram 25%, já viraram 20%. Na realidade, podem chegar aí a ser uns 15%. Estou de volta. Como vocês deixaram as coisas aqui enquanto eu estava de férias? Aconteceu alguma coisa quando eu estava fora? Tô brincando. Vocês conseguiram manter o menos emoção e mais razão? Brincadeiras à parte, vocês devem ter reparado que eu passei uns dias de férias, deixei um conteúdo já gravado aqui pro canal, mas agora a gente volta com a nossa programação normal. Vídeo novo todas as terças e quintas às 19 horas. Como faz tempo que eu não peço, vale lembrar, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. O assunto de hoje não poderia deixar de ser o relatório final da CPI da pandemia, que foi apresentado pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Renan Calheiros, na semana passada, e que está previsto para ser votado na terça, para vocês hoje. Eu estou filmando na segunda, como vocês já sabem. Olha, foi tanto assunto na semana passada que eu juro que eu fiquei em dúvida sobre qual seria o tema do meu primeiro vídeo de volta, mas eu achei importante a gente fechar essa questão da CPI com algumas reflexões muito importantes. E a primeira é calma. Calma, gente. Eu sei que vocês não me aguentam mais pedindo calma, mas se eu não disser, quem vai dizer? Pode até surtar, eu surto também, mas aí a gente respira e volta para calma, porque é só assim que a gente consegue agir com estratégia. A notícia é, o fim da CPI não quer dizer que todos os nossos problemas estejam resolvidos. Não quer dizer que agora o Bolsonaro vai pagar, nem que vai acabar tudo em pizza. Isso mesmo. Eu vejo por aí que tem uma galera que cai nessa armadilha do 8 ou 80 e hoje eu queria trazer para vocês a reflexão de que progressos graduais também são progressos talvez os únicos possíveis. A gente tem que aprender a ficar satisfeito com o progresso paulatino. Não só quando o produto final sai exatamente do jeito que a gente sempre quis, porque se a gente conseguir ficar feliz só quando consegue exatamente o que a gente deseja, vai ser bem mais difícil ficar feliz. Se não, impossível, tá? Vocês que acompanham aqui o canal vão lembrar que lá atrás, quando a gente começou a falar de CPI, eu já conversava com vocês que essa comissão parlamentar de inquérito tinha dois objetivos. Investigar uma situação, no caso, as ações e omissões do governo federal na gestão da pandemia da Covid-19, com vistas a uma possível responsabilização posterior, administrativa, criminal ou política via impeachment, mas também teria impactos políticos sobre o governo e sobre o presidente da República, e impactos políticos aqui pensados como consequências eleitorais. O final aqui nunca seria o Bolsonaro saindo do plenário do Senado de algema, levado num carro da Polícia Federal por agentes de óculos escuros, aquele show, fecha a porta, acabou o pesadelo. Bem-vindos ao novo Brasil, né? Não é assim que as coisas funcionam. E eu toparia ver esse filme? Eu não vou dizer que eu adoraria, porque aí teria uma violação de direitos fundamentais e eu sou uma pessoa coerente, faço questão de me manter coerente. Mas eu posso dizer que se eu pudesse acelerar o filme da legalidade, para chegar logo nesse final, eu assistiria satisfeita. Mas esse filme, a não ser que você seja clientela preferencial do direito penal, mas isso é assunto de outros vídeos aqui do canal, enfim, esse filme não é a realidade. E é só na realidade que a gente progride de verdade, então a gente vai ter que ficar nela. A CPI nunca teve o poder de condenar e mandar prender o presidente da República para cumprir pena. Nem essa, nem nenhuma CPI. A CPI tem o poder de investigação. Depois dessa investigação, que foi finalizada na semana passada, os parlamentares enviam seu relatório final para o Ministério Público, que vai tomar as providências que achar cabíveis. O Ministério Público é que é o titular da ação penal. Então, o Ministério Público que pode processar o presidente se assim achar que deve fazer. E aí, a gente sabe o quê? Que o Procurador-Geral da República é quem, meu Brasil? É Augusto Aras, que foi nomeado e reconduzido pelo Jair Bolsonaro, como acontece, aliás, e que vem se mostrando, e esse é o dado curioso, né? Bem pouco independente do governo federal. É uma dificuldade adicional para qualquer possibilidade de que o processo continue e que possa vir a acontecer, de fato, uma responsabilização concreta dos atores aí que foram apontados pela CPI. Falando do Augusto Aras, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal chegou a chamar o Augusto Aras de espectador dos poderes da República.
um apelido legal. Eu particularmente acho justo. Um novo engavetador geral que fica ali só de olho nos processos, ainda se agarrando num sonho de que o presidente possa nomeá-lo para uma vaga no Supremo, já que o André Mendonça parece ter empacado. Enfim, de qualquer forma, o relatório final, assim que aprovado pela CPI, vai chegar, pode ter sido aprovado já quando a gente está falando aqui, tá? Porque eu tô na segunda, lembra disso. Vai chegar no Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, e que o Ministério Público não é vinculado por esse relatório. O Ministério Público pode achar que não tem nada demais ali, não prosseguir com nada, pode achar que alguns dos crimes imputados no relatório fazem sentido e seguir só com esses, ou pode achar que tem mais coisa que o relatório nem colocou ali, que os senadores não incluíram. Ou seja, a gente não sabe ainda o que o Ministério Público vai fazer, mas isso não quer dizer que a CPI tenha sido em vão. E nem quero dizer que se o Ministério Público decidir não fazer nada, não dá para pensar numa ação penal privada subsidiária da pública, né? Falei um negócio aqui complicado do pessoal do direito, se for o caso a gente volta a conversar esse assunto. Enfim, ainda que os nossos vários desejos em relação ao Jair Bolsonaro não tenham se concretizado, eu digo vários porque eu tenho certeza de que tem muita gente aqui e que tem muita gente que quer coisas diferentes. Não dá para dizer que a CPI não serviu para nada. Tem muitos fatalistas por aí que vão me assistir e dizer: ah, Gabi, não deu em nada, a gente passou por tudo isso e vai continuar na mesma. E para eles eu respondo o seguinte: cuidado com o ceticismo que é desculpa para preguiça. Ser um pouco cético é importante para a gente fazer uma boa análise, é fundamental. Mas a gente não pode deixar o ceticismo tirar completamente a nossa capacidade de ação. A gente não pode deixar o ceticismo se tornar uma desculpa para preguiça, mais uma vez. Aquela coisa de, se nada dá certo, se o resultado que eu quero, que eu considero justo, não chegar nunca, então não adianta fazer nada, eu fico aqui, entendeu? Sem tomar nenhuma atitude, só reclamando o tempo inteiro. E eu aproveito para dizer nesse momento que eu entendo a frustração de parcela da população, eu me incluo nela, né? Eu estou frustrada já há muito tempo, entendo e concordo que o presidente da República e os seus auxiliares merecem responder pela péssima gestão da pandemia, que resultou em centenas de milhares de mortos. Eu, pessoalmente, achei, em algum momento, que a nossa revolta a cada novo escândalo descoberto pela CPI pudesse mover o Congresso Nacional na direção de um impeachment do presidente. Eu alimentei essa esperança. Não rolou por diversos motivos, a gente já conversou aqui no canal, mas isso não quer dizer que eu desisti das minhas convicções ou que eu ache que a CPI não tenha servido para nada. A CPI teve um efeito político importantíssimo. Agora está tudo documentado: o negacionismo, o gabinete paralelo, o papelão do general Pazuello e de outros ministros, a busca por uma imunidade de rebanho, a busca deliberada, né, a despeito de todo e qualquer conselho da ciência, o escândalo da tentativa de compra da Covaxin e, finalmente, os relatos chocantes de médicos e de pacientes da rede Prevent Senior. Agora a gente tem tudo por escrito, tudo gravado. E aqui no canal a gente tem muitas análises sobre esses temas. Só com a diminuição do espaço de manobra do presidente, que foi trazido pela CPI, é que ele enfiou o rabo entre as pernas depois do 7 de setembro e assinou aquela carta escrita pelo Michel Temer. Ele não é mais o todo-poderoso. O Bolsonaro está acuado, todo mundo sabe, ou pode saber se quiser, o que ele fez durante a pandemia. E embora ele continue com seus absurdos, a gente vai chegar lá, mas calma, que lembra que aqui nesse canal a gente fala sobre o que tem que ser falado e não sobre aquilo que o presidente quer que a gente fale. Aguenta que eu vou chegar nesse lugar, eu vou chegar nesse ponto no vídeo. No relatório final estão descritos 3 tipos de crime cometidos pelo presidente e por diversos outros membros do seu governo. Os crimes comuns, que devem seguir o curso normal da justiça, passam pelo Ministério Público e são julgados pelo Poder Judiciário, e os crimes, ou ilícitos, como eu chamo aqui, de responsabilidade, que deveriam ser analisados num processo político-jurídico no Congresso Nacional. Além de, claro, os crimes contra a humanidade a serem remetidos ao Tribunal Penal Internacional em Haia. São pedidos de indiciamento contra 66 pessoas e outras ainda têm que ser incluídas. O Bolsonaro, pessoalmente, é alvo de um pedido de indiciamento por 10 crimes, dentre comuns, de responsabilidade e contra a humanidade. Os crimes comuns imputados a ele são epidemia com resultado morte, infração sanitária, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento, emprego irregular de verbas e prevaricação. Já crimes de responsabilidade, que dão ensejo ao impeachment, são 2: violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, aliás, uma coisa que o Bolsonaro faz toda hora, enfim. Por fim, o relatório enquadra o presidente em crimes contra a humanidade, extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Aí vocês vão falar: ai, Gabriela,
Mas o relatório final é só uma leitura dos senadores e o Renan Calheiros odeia o presidente. Então, gente, calma, mais uma vez. Um grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, entregou à CPI da Covid um parecer sobre os possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O Miguel Reale Júnior, aliás, eu devo lembrar a vocês, foi um dos juristas que assinou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma. Legal? Tá longe de ser de esquerda. Quem também assina esse parecer é a desembargadora Silvia Steiner, que foi, por anos, juíza do Tribunal Penal Internacional. Lembra quando aqui no canal, lá no comecinho da CPI, a gente pedia para os senadores tipificarem as condutas? Ou seja, encaixarem aquilo que foi feito pelo Bolsonaro no que prevê o Código Penal? Pois então, eles escutaram. E não só eles, como juristas renomados fizeram o mesmo trabalho e chegaram a conclusões parecidas. E o relatório produz efeitos não só aqui dentro do Brasil. A repercussão desse relatório no cenário internacional foi enorme. Muitas vezes os gringos não entendem muito do que acontece aqui no nosso país, no Brasil, mas quando eles leem crimes contra a humanidade, eles sabem direitinho do que estão falando. O que a comunidade internacional agora sabe é que uma investigação do nosso Senado Federal concluiu que o presidente da República cometeu crimes contra a humanidade na gestão da pandemia da Covid-19. Isso, galera, é cristalino e muito sério. O New York Times se sentiu na obrigação de esclarecer para os seus leitores que não existe pena de morte no Brasil. No Washington Post, os colunistas já se perguntam o que o fato de o presidente brasileiro ter sido acusado de crimes dessa natureza significa para outros líderes mundiais que cometeram erros semelhantes. O que isso poderia significar, por exemplo, para o ex-presidente estadunidense Donald Trump? Aí vocês vão voltar aqui para mim, né? Eu já vou antecipando as perguntas, que é assim que a gente conversa. Por quê? Porque eu conheço vocês. Eu vou lendo os comentários, vou vendo como é que vocês conversam comigo, aí quando eu vou pensando no roteiro, eu já vou pensando tudo que eu imagino que vocês iam me perguntar. Vocês vão dizer, Gabi, mas não adianta a repercussão internacional se aqui não vai acontecer nada. Galera, a deterioração da imagem do Brasil lá fora tem repercussões intensas aqui dentro. A gente também já falou disso aqui no canal. Preço do dólar, preço da gasolina. Aliás, um vídeo recente que tá aqui, vou pedir pro pessoal deixar aqui em algum lugar. Eu adoraria que todo mundo pensasse como eu e os senadores signatários do relatório, e os juristas que elaboraram o parecer e vocês que estão aqui comigo, né? Enfim, que todo mundo achasse que o Bolsonaro merece ser responsabilizado porque ele foi responsável direto por uma gestão que resultou em milhares de brasileiros mortos. Mas nem todo mundo é assim. Existem vários grupos aqui no Brasil com interesses distintos e essas pessoas só vão se importar com o que o Bolsonaro fez na medida em que os seus interesses sejam afetados. A realidade como ela é. Tem muita gente tendo seus interesses afetados agora nessa confusão. Não por acaso, aqueles 30% de apoio sólido que o presidente tinha, que todo mundo dizia que era o seu piso, que dali não baixava, nem com reza forte, enfim, já viraram 25%, já viraram 20%. Na realidade podem chegar aí a ser uns 15%. Vou fazer aqui com vocês um exercício de memória. No meu primeiro dia na televisão, lá no Grande Debate, no dia em que muitos de vocês me conheceram, uma fala minha viralizou. Eu já dizia, antes da gente saber a magnitude do que a gente ia enfrentar, que quem vai aglomerar no meio de uma pandemia não poderia ser considerado heróico, mas tinha sim que ser enquadrado no artigo 268 do Código Penal. Eu estava falando isso em março de 2020. Algumas pessoas, diferente de mim, precisaram sentir o impacto econômico da falta de vacina não comprada pelo negacionismo do presidente e dos mercados instáveis por causa da imagem destruída do Brasil no mundo para achar que a gente tinha um problema. Cada público tem um calo. E aqui, não que mercados instáveis e impactos econômicos não sejam importantes, tá? São super importantes. Mas naquela época, em março de 2020, quando eu já estava falando sobre prática de crime na televisão, a gente estava falando de ameaça à vida das pessoas. Por isso que eu insisto em dizer que junto com o Bolsonaro tem culpa também quem colocou a cara em público para defender esse absurdo, para defender esse crime. Tem gente que sente mais quando dói em outros lugares diversos da consciência. Então, preste atenção aqui se você é apoiador do presidente. A soma dos investimentos de brasileiros no exterior nunca foi tão grande, exatamente porque o Brasil está um caos. Quem tem dinheiro pode investir lá fora, que nem o Paulo Guedes. Agora, você tem offshore para ganhar com a alta do dólar? Não tem. Você continua com seu suado dinheirinho aqui dentro, sendo corroído pela inflação? Melhor repensar o seu apoio ao mito, viu? Porque você vai se lascar. Se o Bolsonaro concorrer em 2022, coisa que eu acho que pode não acontecer, eu já falei mais de uma vez com vocês aqui sobre isso,
Aqueles que não desejam que ele se reeleja devem lembrar desses calos específicos para cada público, para a gente trabalhar com estratégia, falar para convencer. Lembrar que o Bolsonaro foi ruim para todos eles e, portanto, focar no que é ruim para cada grupo. A gente precisa mostrar que o Bolsonaro é inviável para a preservação de qualquer interesse, porque ele só trabalha para o seu próprio interesse. Meu amigo, se o seu sobrenome não é Bolsonaro, ele não está trabalhando para você, nem por você. Seus interesses são absolutamente descartáveis. Todos os seus interesses, tá? Até a sua vida e a vida de quem você ama. Talvez muitos de nós tenhamos começado esse processo iludidos. É normal, depois de tanto cansaço, a gente achar que existe uma bala de prata que vai tirar esse maluco do poder e restaurar a ordem e o progresso. Infelizmente, não é assim que vai acontecer. Na política, os ganhos são sempre aos pouquinhos. Quem acompanha aqui o canal com regularidade já sabia dessa. Calibrem as expectativas, para vocês não se frustrarem e com isso não perderem as forças. A gente precisa de todo mundo atento e forte, pragmáticos, mas esperançosos. Me encaminhando para o final, eu queria conversar aqui rapidinho com quem ainda gosta do presidente. Saiu um estudo recente do Instituto Butantan afirmando que 96% das mortes por Covid-19 no Brasil foram de pessoas não vacinadas. E, no entanto, o presidente Bolsonaro segue espalhando fake news sobre a vacina. Na sua última live, mais uma vez, ele mentiu sobre uma pretensa relação fantasiosa entre a vacinação e o vírus do HIV. Um absurdo, perigoso e cruel. Essa fala tem cara de cortina de fumaça, rabo de cortina de fumaça e focinho de cortina de fumaça. Depois de uma semana desastrosa para o governo com o relatório da CPI e a crise no Ministério da Economia, ele precisa de uma distração, o método de sempre. Agora que a live foi retirada do ar pela plataforma, o presidente vai ficar capitalizando isso com a sua base, se fazendo de coitado, de perseguido, de censurado pelos poderosos. Mais uma vez distorceram o que ele fala, coitadinho. A ladainha de sempre, de quem é tão covarde que não tem sequer coragem de assumir o que diz. Mesmo depois de tudo que a gente já passou, o Bolsonaro ainda descredibiliza a vacina. Ainda espalha mentiras e coloca a sua vida e a vida de quem você ama em risco. Mas o curioso é que o Flávio vacinou, o Eduardo também. A Michele vacinou, a mãe do presidente, a dona Olinda, se vacinou também, com Coronavac. Ah, Gabriela, mas essa é uma convicção pessoal do presidente, ele tem direito a ter as suas crenças. Ah, é? O presidente não vacinou? Será? Eu acho que ele tá mentindo pra você, te fazendo de tonto. Você acha que não? Quer provar que eu tô errada? Já sei. Pede pra ele te mostrar o cartão de vacinação. Pois é, o cartão de vacinação dele foi posto sob sigilo durante 100 anos, meu amigo. E você aí, passando vergonha em público. Nesse final de segunda-feira, quando eu gravo esse vídeo, eu vejo uma notícia de que o senador Renan Calheiros pediu o banimento do Bolsonaro nas redes sociais. E eu já tô vendo o discurso sendo elaborado para justificar a derrota em 2022. Se tem uma coisa na qual o Bolsonaro é craque, meus amigos, é em colocar nas costas de outras pessoas o próprio fracasso e fazer você, Bolsolover, acreditar. Elucubrações à parte, esse é um momento fundamental para a gente aprender a calibrar expectativas. Eu já aprendi a comemorar passos em direção ao nosso objetivo, a me animar com pequenos progressos. Desse jeito a gente foge dessa frustração paralisante. Percebam as pequenas vitórias na política. A política não é um jogo de soma zero, com vencedores e perdedores absolutos. Se ele não perde, eu perco. Se eu não ganho, ele ganha. Não existe passe de mágica para nenhum dos nossos problemas. A gente pode sempre apenas caminhar na direção da solução. A política exige pragmatismo. Esperar um momento redentor de todas as nossas dores ou um salvador da pátria só vai nos frustrar e nos conduzir para o caminho errado. Esse é o menos emoção e mais razão profundo que a política nos pede. Bora? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. O vídeo, um corte desse vídeo, dando um recado para o seu amigo Bolsolover, pode ser: voltei de férias, estou um pouco brava, porque voltei para essa realidade e estava esparecendo. Aliás, quero deixar um recado para vocês. Esse dia a dia pesado nos drena a nossa energia. Então, se vocês precisarem tirar uma folga, tirem, porque sem saúde mental a gente não consegue batalhar pelo mundo que a gente quer, ok? Tchau, tchau.